Existe um limite muito delicado entre honrar a mãe e nunca poder questionar nada do que veio dela. Esse é o estudo do livro Poder Feminino, onde a gente segue aprofundando os caminhos do feminino ferido e os acordos silenciosos que muitas mulheres fazem sem perceber. Nos capítulos 9 e 10, a gente vai falar sobre dois pontos que se conectam profundamente: o tabu de questionar a mãe e o momento em que a mulher desiste de um sonho impossível. Aquele sonho que nunca foi realmente dela, mas ela tentou sustentar por lealdade, culpa ou esperança. Vamos olhar para o custo emocional de não poder questionar, de não poder discordar e para o alívio que começa a surgir quando a mulher reconhece que não precisa mais carregar. Então, fica comigo. Muito bom dia, senhoras e senhores, como vão todas nesta manhã de segunda-feira? Bora que a gente tem estudo de dois capítulos de uma vez. Como vocês estão? Me mandem aqui, bom dia para você que está chegando, seja muito bem-vinda. Bom, vamos lá? E como diria minha mãe, o tempo urge e essa Sapucaí é grande. Para quem gosta de carnaval vai entender o que eu estou falando. Carnaval está chegando, inclusive. Então vamos lá. Hoje, continuando o nosso estudo do livro Poder Feminino, que a gente vem aprofundando aí nas nossas questões, que assim tem sido maravilhoso, como eu falei para vocês. Hoje a gente vai estudar o capítulo 9, que é o tabu de questionar a mãe, e o capítulo 10, que é desistindo do sonho impossível. São dois capítulos muito incríveis, em que a gente vai aprofundar aqui um pouquinho. Vou trazer um pouquinho dos meus conhecimentos, com o que ela fala no livro, para a gente ir interpretando tudo isso e conseguindo absorver da melhor forma, certo? Então vamos lá. Bom, começo do capítulo 9, então, ela fala o seguinte, né? Como sempre, ela começa citando uma parte pessoal dela e ela fala que conforme foi andando essa questão, né, com a mãe dela, né, que ela realmente se separou, parou de responder à mãe e tal, e foi indo aquele rolo todo, é, ela falou que começou a surgir, como se começasse a surgir de informações que começou a ficar mais claro por que que a mãe dela estava reagindo daquele jeito. Ela começou a lembrar de frases de história que ela havia ouvido quando era menor, né, em outras situações, não tão menor assim, mas em outras situações, em que falava que a família dela havia comentado, né, que a mãe deles era alcoólatra, que a mãe dela precisou cuidar dos cinco irmãos, né? Então ela começou a entender que aquela dinâmica toda da mãe dela, que estava tão exagerada e tão exacerbada, vamos dizer assim, não era com ela, não era com ela, era algo da mãe dela. O movimento que ela estava fazendo de separar desta mãe, né, de manter esta distância, vamos dizer assim, estava ativando na mãe dela feridas maternas muito profundas. E ela falou que ela começou a lembrar, né, ouvir mais histórias que muitos muitos familiares da família haviam morrido muito jovens, né? A situação de alcoolismo na família dela. Então ela começou a ver o seguinte, que isso era muito profundo, e isso era de muitos e muitos anos, isso era transgeracional. As mulheres não tinham espaço para falar, as mulheres não tinham lugar para isso. Então, isso foi levando de geração em geração até chegar na mãe dela e chegar nela. Ela falou o seguinte: falou, o que se esperava de mim era que eu fizesse a mesma coisa que todos eles fizeram. Você segue tua vida, você se casa e fica na tua e reprime e segue. Esse é o padrão da nossa família. Quando ela resolveu romper esse padrão e falou assim: não vou seguir nesse caminho, causou um caos. Um caos. Houve um rebuliço na família inteira. Não só na relação dela com a mãe dela, mas na família inteira, tá? Ela fala aqui, né, essa história de sofrimento, de ciúme, de alcoolismo, comportamentos agressivos e relacionamentos triangulares tinha percorrido a minha linhagem materna livremente, sem serem questionados e rompidos até chegarem até mim.
Quando a gente fala sobre a questão sistêmica, a gente fala assim, que muitas vezes a gente vive de um jeito e não se questiona. A gente não questiona por que que a gente vive assim, a gente não questiona por que que a gente sente, por que que a gente pensa, a gente não questiona nada. Simplesmente segue o bonde e sai vivendo. Foi isso que tinha acontecido na família dela até então. Nós vivemos nossas dores, aconteceu dessa forma, ninguém questiona, ninguém olha para isso, nada. Você só segue o baile porque a vida é assim mesmo. Então, ela fez esse movimento de questionar, ela fez esse movimento de falar, não, peraí, por isso ela entrou na terapia, e aqui ela fala que ela já tinha décadas, né? Décadas não, mais de uma década de estudando terapia. E agora, nesse capítulo, ela fala sobre a abordagem do sistema da família interna, né? Que é aquele livro que eu mostrei para vocês, que o Jay Earley desenvolveu, a self-therapy, que é uma terapia através do acesso ao self. Então, o que que acontece? Sistema da família interna, eu já falei para vocês aqui um pouquinho em alguma outra live, que considera o seguinte, que dentro da nossa mente nós desenvolvemos várias partes, que eu falo como se fossem subpersonalidades, como se fossem pessoas mesmo dentro da nossa mente, tá? Essas partes elas são desenvolvidas de acordo com o que a gente vai vivendo e tal. E a self-therapy é uma terapia em que a gente... Quem que é o self? O self é quem eu realmente sou. Sou eu em essência, que no Reaprendendo a Ser Leve a gente chama de minha versão plena, né? Que eu falo para elas. Então, e quando eu acesso esse self, eu consigo me relacionar com essas partes e façam com que elas parem de me tomar de assalto. Então, é aquela coisa que do nada eu agi de tal forma, do nada eu já estava com muita raiva, do nada eu já falei aquilo que eu não queria ter falado, porque são essas partes que tomam a gente de assalto. E aqui ela fala que ela utilizou realmente desta terapia. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu estudei self-therapy, a professora, né, a psicóloga que passou dentro do curso, ela falou, olha, isso é um processo de muitos anos para você conseguir se relacionar com essas partes. Por isso que ela fala aqui que demorou mais de uma década para ela chegar nesse lugar. Então, esse acesso que a gente faz é um acesso bem diferenciado, sabe? Traz um resultado bem mais rápido para você não conseguir, para você não precisar ficar décadas estudando algo para conseguir realmente acessar isso. É lógico que a gente acessa por camadas, né, gente? A gente não vai falar que em 2 horas você vai acessar tudo e vai resolver toda a sua vida. Para com isso. Isso, inclusive, ela fala aqui que é um reflexo dessa ferida que a gente tem, ok? Então, continuando, ela fala então sobre esse tabu. Ela fala o seguinte: que existem dois arquétipos de mãe, tá? Ela chama de mãe mortal e mãe apocalíptica. Ela fala, ela inclusive traz esse termo de uma escritora que chama Marion Woodman, que é uma escritora e analista junguiana e tal, que do livro que chama Into the Heart of the Feminine, é tipo no centro do coração feminino, né? Encarando a face da mãe mortal, o arquétipo para reclamar, não é reclamar, é para reivindicar amor, força e vitalidade. Então ela fala o seguinte: o que que é essa mãe mortal, tá? Quando a gente está falando de tabu, desse tabu, o que que é esse tabu? Do que ela está dizendo nesse livro sobre esse tabu? De acordo, ao longo do livro, ela vem explicando sobre essa nossa dificuldade em encarar essas dores em relação ao nosso relacionamento com a nossa mãe. Existem várias situações em que foram muito dolorosas, muito difíceis para nós e que nós não podemos questionar por causa da cultura patriarcal, que coloca essa mãe num pedestal, em que fala para você que você não pode questionar essa mãe, que onde já se viu a sua mãe te criou e fez tudo por você. É muito feio sentir raiva da mãe, é muito feio questionar o que sua mãe fez, você é uma ingrata e injusta. Não é isso que a gente escuta? Então, tudo isso cria um tabu em que nós não podemos questionar aquilo que vivemos, aqui no caso, em relação à nossa mãe. Mas também, quando a gente fala sobre isso, a gente pode falar sobre tudo isso de uma forma geral, né? Porque quando a gente é criança, o que que a gente escuta? Você não tem querer, criança não tem querer.
Criança tem que viver exatamente assim, tem que obedecer desta forma e tal, certo? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, gente, que é muito importante, é o seguinte, tá? Hoje em dia, a gente está vivendo uma sociedade que está colocando muito essa isso em prova, né? Trazendo muito essa questão para as crianças, que agora as crianças têm voz, elas podem querer, elas têm sentimento e tudo mais, ok, maravilha, 100%, tá bom? Mas a gente tem que entender que uma criança é uma criança. Então, ela não sabe tudo que ela quer, ela não sabe o que é bom para ela, o que, que não é, ela não sabe o que é seguro, o que não é. Então, às vezes, a criança vai querer subir em cima dessa mesa e vai querer pular, e você fala, ah, mas é a livre expressão dela, peraí, sou adulto, eu preciso cuidar também dessa criança, tá? A gente está falando isso e acaba até parecendo uma coisa assim, tá vendo? Tudo que fizeram comigo na minha infância estava errado. Peraí, né? Peraí, você era só uma criança. Eram adultos tentando criar uma criança. Então, eu preciso aqui ir dando uma estrutura para ela e ir direcionando. Isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não, não faça assim, entendeu? Inclusive até para ela conviver em sociedade, sabe? Então, aqui a gente está estudando como essa ferida nos aparece, né? Como essa ferida, o que que essa ferida nos causa e tudo mais. A gente está falando do quanto a gente é reprimido quando é criança, mas espera lá, tá? Vamos entender que tem muita coisa que é assim que acontece mesmo, né? Tem coisas que é importante que o adulto faça, coloque o limite também, entendeu? Salva as devidas proporções aí, ok? Então, continuando, essa mãe mortal, o que que acontece? Eu vou ler uma parte aqui para que vocês possam entender. Primeira coisa, antes de falar sobre isso, porque ela fala assim, ó, quando o princípio feminino é reprimido em nosso inconsciente, ele se torna parte da nossa sombra coletiva, e essa sombra projeta-se como um desejo ou até uma exigência por poder. Então vamos lá, o que que a gente está falando aqui? O feminino é uma força psíquica que temos dentro de nós. Nós temos tanto o feminino quanto o masculino. Quando ela escreve esse livro, ela fala o seguinte: do quanto a sociedade reprimiu a força feminina, no sentido de que tudo que é feminino é mimimi, é fraqueza, não serve, é ruim. O que que é o feminino? É eu poder saber o que eu sinto, quem sou eu, cuidar de mim, né? Colocar os meus limites, esse autocuidado realmente, tá? Esse amor, essa autocompaixão, a empatia, tudo isso é feminino, ok? Nós somos cíclicas, então nossos ciclos, tudo isso é feminino, e isso tudo foi visto como algo ruim. Então, eu estou triste. Aí a sociedade foi colocando isso como uma balela, como uma besteira. Levanta e segue, manda ver. Você não tem que ficar triste, você não pode ficar triste, você não pode ter raiva, você não pode ficar triste, você não pode ficar magoada, você não pode sentir dor, você não pode estar cansada, você não pode nada. Não posso nada. Então foi criando uma desconexão total, eu comigo mesma aqui, fui criando uma desconexão total, desconexão com o meu corpo, então não posso sentir, não posso saber quem eu sou, não posso nada. Isso é valorizado. Então, nós fomos nos tornando cada vez mais mulheres mais masculinas, que são essas mulheres que vão atrás do poder, objetivo, foco, determinação, eu consigo, eu dou conta, eu mando ver. E a gente foi se colocando nesse lugar e tirando, então, esse lado feminino nosso, tá? Foi abafando tudo isso. Hoje nós estamos realmente num movimento de resgate disso tudo. O que que aconteceu com o nosso feminino, onde ele foi parar, que a gente se desconectou tanto disso. E por isso que a gente vive, então, na sociedade das mulheres exaustas, esgotadas, estressadas, porque nós desconectamos total, perdidas, mulheres que estão perdidas. Quem são as mulheres perdidas? Ela não sabe mais quem ela é. Ela está perdida na localização. Se você perguntar para ela, onde você está? Ah, eu estou em tal cidade, em tal lugar, eu moro em tal lugar, eu trabalho em tal lugar. Então você não está perdida, minha filha. O que você perdeu foi o seu contato com você mesma. Isso te está fazendo ter essa sensação de estar perdida, entendeu? Então, quando existe essa negação e desvalorização do feminino em nossa cultura, faz com que a gente crie dentro de nós a mãe mortal. O que que é essa mãe mortal? Vou ler para você, tá? Quando somos feridas durante a infância, nos tornamos vulneráveis à mãe mortal, que é esse arquétipo que ela está falando.
Depois disso, nossas vidas passam a ser reguladas pela vergonha e, consequentemente, medo da exposição. Tememos ser expostas como inadequadas por ser quem somos, tememos ser expostas por inadequadas pelo que fizemos e pelo que não fizemos. Tememos que nossas supostas inadequações, se expostas, levem ao nosso abandono e aniquilamento. Uma vez que estamos escondidas neste mundo tóxico e alimentado por vergonha, agimos como a mãe mortal que internalizamos. Desenvolvemos um materializado, porém inconsciente, totalmente consciente, desejo de morte. Desenvolvemos um desejo de morte inconsciente. E, ao mesmo tempo, atacamos ou abandonamos qualquer um que possa expor o que nos esforçamos tanto para manter enterrado. Também tentamos compensar nosso terror de abandono através do inconsciente e insaciável desejo de poder. Por isso que às vezes eu pergunto para as mulheres assim: que tanto que você quer? Você pode querer tudo, tá tudo bem, tá bom? Você pode querer tudo que você quiser, mas por que que você quer isso? Eu trago sempre o exemplo meu, né? Que eu queria ter mais dinheiro, mais uma empresa, mais um negócio, mais uma coisa, mais e mais e mais, e era uma coisa que nunca era suficiente. Nunca era suficiente, eu precisava de mais. Mais uma loja, mais uma coisa, mais um parque, mais faturamento. Cheguei no mais de 100 mil reais e tá pouco. Não é bom, não tá bom, eu preciso de mais, eu preciso de... Entende? A gente fica numa busca insaciável. Então, hoje eu quero mais, sim, eu quero mais, se tá tudo certo, eu quero mais. Mas não é mais uma busca desenfreada e algo que eu coloco lá. Quando eu conseguir, então, acima de 6 dígitos de faturamento, vai estar bom. Aí eu chego nos 6 dígitos. Não, eu preciso multiplicar isso por 8, senão não tá bom. Aí eu multiplico por 8. Não, agora quando eu tiver o carro. Quando eu tiver o carro X, eu vou ser feliz. Aí você vai lá e compra o carro X. Você comprou o carro X, você fala, eita, agora eu tô precisando de uma casa nova. Acho que é a casa. Não, o problema é a casa. Eu tenho certeza absoluta que o problema é a casa. Não, o problema deve ser meu marido. Não, o problema é os filhos. Eu não queria ter tido filho. Acho que é isso. A gente vai buscando é, respostas para o que tem tão insatisfeito aqui dentro. O que que tem aqui dentro que falta? Por que que falta? Falta o quê? Falta conexão com a fonte. Quem é a fonte? Quem é a nossa fonte de vida? Então, o que que esse desejo por morte que ela fala aqui, tá? Quando nós entendemos que nos expressar, falar de acordo com o que a gente sente e tal, isso é ruim, então a gente acaba nos reprimindo. Então, eu perco esse feminino, eu perco esse contato comigo, eu perco essa conexão interna, eu não sei mais quem eu sou, o que que eu sinto e tal. Crio máscaras, né, que a gente foi falando aqui ao longo dos capítulos todos. Vou criando máscara de ser uma pessoa que eu não sou, para agradar o outro, né? Eu preciso agradar o outro. Então, eu me mantenho com essas máscaras para poder ser incluída, para não me sentir abandonada, etc. Então, eu vou tendo esse movimento de morte. O que que é esse movimento de morte? É quando a gente vai para o menos. Freud chamava de pulsão de morte. O que que é pulsão de morte? É quando a gente fica olhando para o passado e vai para o movimento de menos. Então, é menos dinheiro, menos relacionamento, mais problemas, né? Quando a gente vai menos, mais problemas. Então, eu não tenho é, energia para fazer e acontecer e ter novos planos, novos projetos. Eu não consigo ter essa pulsão de vida. Eu estou ligada na pulsão de morte, tá? Então, a mãe mortal é uma morte em resistência à vida. Então, eu entro no movimento para que eu fique no menos. Então, olha só como é que a gente vai conectar as coisas aqui, tá? Quando eu tenho a ferida materna lá com a minha mãe, que ela foi uma vida inteira me reprimindo, então, todas as vezes que você foi autêntica e você se expressou de forma genuína,
e ela reprimiu você para que você continuasse sendo uma boa menina e etc., tá? Você foi entendendo que você precisava, então, se moldar aquilo, certo? Manter-se pequena, manter-se limitada. Eu não posso ter a livre expressão de mim mesma, expansão aqui. Eu preciso me manter pequena aqui, menos, menos, certo? Aí você vem para sua vida adulta. Se você tem uma mãe que continua tendo esse tipo de comportamento, muitas vezes mãe manipuladoras, o que que acontece? Você começa então a ter um sucesso, começa a de repente superar ela em alguma área. O que que ela faz? Ela tem movimentos que te condenam novamente. O que que você faz? Você fala, opa, a gente faz um movimento, muitas vezes, de chegar até um teto financeiro equivalente ao teto financeiro da nossa mãe. E às vezes você está lá falando assim, poxa, eu ganho 5 mil, não consigo passar desse teto de 5 mil. Se a gente for, se você for se questionar um pouquinho, talvez seu pai e sua mãe estejam mais ou menos nesse teto, você não consegue ultrapassar. Senão eu vou ser muito maior que a minha mãe, eu não posso. Se eu for muito além da minha mãe, ela vai me abandonar, ela vai me rejeitar. Então eu me mantenho pequena. Quando eu me esforço para me manter pequena, eu tenho essa pulsão de morte, eu vou para o menos. Estão entendendo isso? Depois da mãe mortal, ela fala então da mãe apocalíptica. O que que é a mãe apocalíptica? É quando, aqui também a gente falou no capítulo passado, o seguinte: quando eu chego no meu basta, eu falo assim, eu não aguento mais, eu não vou mais ficar assim, eu não aguento mais. Aí você consegue normalmente acessar essa mãe apocalíptica. O que que é essa mãe apocalíptica? Que, imagina o apocalipse, o caos, entendeu? Aí você pega o tapete, levanta o tapete, vai subir poeira, vai subir sujeira, vai subir tudo. Não quero saber. Vai entrar o caos aqui, vai entrar o apocalipse. Por quê? Porque eu preciso revirar tudo isso para conseguir entender o que está acontecendo, para sair desse padrão, para romper esse padrão. Vocês estão entendendo aí? Comenta aqui se vocês estão tendo dúvidas, tá? Para a gente ter força para conseguir sair dessa mãe mortal que mantém a gente nesse menos ilimitada, a gente precisa acessar essa mãe apocalíptica. A mãe apocalíptica queima-nos em suas chamas mais ardentes para nos purificar de tudo que não é autêntico. A energia dela é impessoal, ela não se importa com quão doloroso ou aterrador o processo seja. Seu único propósito é servir a vida. Então, a mãe apocalíptica, ela cansa de quando a gente está nesse menos. Ela vem com um alto, de repente, rebelde e que traz esse caos todo e questiona tudo isso e começa a falar, eu não vou ficar nesse lugar. Então, ela não está nem aí para quem que ela que vai queimar. Não interessa. Ela quer, ela está a serviço da vida. Porque quando você questiona isso, quando você vai para esse movimento, o que que você faz? Você vai para o mais. Aí vocês pegam e falam assim: Aline, eu tô travada. É que eu tô travada e tô perdida. Tem alguma coisa segurando teu pé? Quero que você olhe teu pé agora. Dá uma olhadinha. Tem alguma coisa segurando teu pé? Criatura. Eu tô perdida. Será que você tá perdida? Você sabe o endereço que você está? Você não tá nem perdida nem travada. Você está se travando e você está se perdendo. Certo? E aí, voltando então à questão do tabu, ela fala assim, que os tabus que a sociedade coloca esses tabus, tá? De questionar a mãe, ok? Tem um principal tabu que iguala o desejo pela cura, que é de acessar essa mãe apocalíptica aqui, é igual a culpar a mãe. Então você não quer culpar a sua mãe. Você não quer falar mal da sua mãe. Você não quer ter raiva da sua mãe. Então, quando você fala assim, que quando você quer olhar para isso, ao mesmo tempo o tabu é muito, muito grande. Eu não posso culpar a minha mãe. Então, fica nesse antagonismo.
e dificulta tanto o nosso processo, ok? E olha só, presta atenção nisso aqui. Esse antagonismo pode atrapalhar muito o seu processo e manter você presa na sua adolescência. Você conhece mulheres que têm aí na casa dos 40 e poucos anos, que vivem como se fosse adolescente? Elas têm a responsabilidade delas e tudo mais, tudo bem. Mas a hora que você olha, eu falo assim, gente, você parece uma adolescente, parece que ela não passou de fase. Por que que elas estão assim? Porque elas precisam encarar as dores delas, as questões delas, aqui no caso do livro, em relação à mãe delas, as dores que elas sentiram, tudo que aconteceu, e elas não têm coragem, porque existe um tabu muito grande em encarar essas dores. Aí o que que faz? Faz elas ficar, mantém elas lá na adolescência. Aí ela diz que quando a gente acredita nesse tipo de pensamento, né? A gente está falando aqui desse tabu, quando a gente acredita nesse pensamento desses tabus, a gente está, então, ouvindo, vamos dizer assim, e sendo controlada por essa mãe mortal, tá? É, e quando a gente tem apoio, a gente pode substituir as vozes da culpa, da vergonha e dúvida e transformar essa mãe mortal que nos mantém paralisadas na mãe apocalíptica, que nos auxilia a transformar esta dor em consciência e nossa vergonha em libertação. Ela diz que a culpa não é por não sermos boas pessoas, tá? A culpa vem por causa desses tabus todos. E aqui ela aponta alguns tabus, tá? Que a gente precisa quebrar. Antes de falar desses tabus, ela menciona aqui também a questão do ponto de vista religioso, tá? Que vem a questão do honrar pai e mãe. Fala, mas Aline, mãe é sagrada, como assim você está falando que a gente pode ter raiva da mãe? Não pode ter raiva da mãe. A gente tem que honrar pai e mãe, independente do que eles tenham feito. Ela fez o que pôde. Eles deram a vida por nós. Aí você acaba se sentindo a filha má, né? Meu Deus, que horror. Como eu posso pensar uma coisa dessa? Existe uma diferença aqui. Olha só. Honrar pai e mãe não significa concordar com tudo que eles fazem. Honrar pai e mãe não significa falar amém e que tá tudo bem para todas as dores que você sentiu. Honrar pai e mãe, principalmente, é quando você toma a vida que veio através deles e faz o melhor que você puder com isso. Quando você está na sua vida se mantendo no menos, nesse movimento de pulsão de morte, sem escutar a si mesma, sem exercer o seu pleno poder, você pode estar respeitando aqui fora, uma relação de respeito com a sua mãe, com o seu pai, falando amém para tudo que eles estão dizendo, e ainda assim você não está honrando o seu pai e a sua mãe. E quando a gente fala em honrar em mãe, principalmente na visão sistêmica, nós estamos falando desse pai e dessa mãe além desse pai homem e dessa mãe mulher, desses dois seres humanos. Eu não preciso concordar com eles para honrar eles. A melhor forma, escreve aí, a melhor forma de honrar pai e mãe é você tomar a sua vida, as rédeas da sua vida e fazer o melhor que você puder com isso. O mais longe que você for, o maior que você puder ser, e maior no sentido de exercer o seu próprio poder, pessoal. Entendeu? Quando você se mantém pequena, quando você se mantém desconectada de si, quando você se mantém como algo que não é autêntico seu, você não está honrando a sua vida. Deus te colocou nesse mundo como alguém único. Você já deve ter escutado isso aí. Única. Você é única, não existe ninguém igual a você nesse mundo.
Significa que você tem um propósito aqui, que Deus te colocou aqui nesse mundo por causa que ele precisava de você para alguma coisa. Quando você se desconecta de você, você está simplesmente não fazendo aquilo que Deus propôs para você. A sua missão de vida, o seu real propósito aqui. Você não está honrando nada. Você está se mantendo pequena, limitada, falando que assim você vai ser uma boa menina e honrando seu pai e sua mãe. Estão entendendo? Poxa, eu tenho umas vontades às vezes de pegar vocês e dar uma chacoalhada. Curar a ferida materna é uma forma de honrar toda a sua linhagem feminina. Voltei. Curar a ferida materna é uma forma de honrar toda a sua linhagem feminina. As gerações de mulheres que vieram antes de você e as que virão. Quando você rompe esse tipo de padrão, você rompe para todas elas que virão depois. E rompe muitas vezes para as que vieram antes. Mas o nosso foco é sempre quem vem depois. Para não ter que ficar repetindo essas dores. Honramos verdadeiramente nossos pais e nossos filhos quando assumimos a responsabilidade e fazemos o trabalho de curar as nossas próprias feridas. E aqui ela fala sobre esse arquétipo coletivo. Então, quando a gente fala do patriarcado, dessa ferida materna e tal, a gente está falando de algo coletivo, a gente está falando de algo que praticamente todo mundo tem. Existem as crenças coletivas, existem as informações coletivas. Isso, uma das coisas que proporcionam muito esse tipo de coisa é a televisão. Então, você emana uma informação em massa, deixa todo mundo pensando a mesma coisa e cria ali uma crença coletiva. Todo mundo acredita na mesma coisa, todo mundo pensa na mesma coisa, tá? Então ela fala que essa mãe mortal, ela é coletiva. Como nós vivemos nessa cultura do patriarcado que mantém isso em nós reprimido, nós vivemos então uma mãe mortal coletiva. E ela acredita, assim como eu fiquei muito feliz, né, de ver isso no livro, que ela acredita muito. Gente, esse é o meu propósito, tá? Chegar ao maior número de mulheres possível, para que a gente faça realmente esse efeito em rede, sabe? Em ressonância. Quanto mais mulheres souberem disso, mais rápido a gente chega em outras mulheres, por ressonância, tá? Então ela fala assim: se um número suficiente de mulheres fizer esse trabalho interior, rejeitando essas vozes culturais que nos envergonham e a voz do arquétipo da mãe mortal dentro de nós, que nos mantém quietas, amedrontadas e obedientes, podemos transformar a mãe mortal coletiva na mãe apocalíptica coletiva, inaugurando essa nova terra na qual não tememos mais a mudança por causa da vergonha tóxica guardada em nossos porões internos. Pelo contrário, toda mudança poderá ser vista através das lentes doadoras de vida, da morte em prol da vida. O que é essa morte? Quando a gente está falando de morte aqui, a gente está falando de algo que precisa acabar para que algo novo possa surgir. Então, uma morte em prol da vida. Morre isso para que algo novo possa nascer. Para que você tenha uma nova vida, você precisa deixar morrer sentimentos, pensamentos, questões que você tem aí, para você poder viver então uma nova vida, tá? No Reaprendendo a Ser Leve a gente faz isso. Vamos começar a turma na terça-feira que vem. Se você quiser saber mais, manda mensagem aqui ou o link está na bio, ok? Capítulo 10: Desistindo do sonho impossível. O que esse sonho impossível? Alguém de vocês sabe o que esse sonho impossível? Vocês têm ideia de qual que é o sonho impossível que ela está falando? Se você souber, comenta aqui, tá? Qual é o sonho? Qual é o seu sonho impossível? Eu não estou falando de sonho, ai, meu sonho impossível é comprar uma casa na praia. Não é disso que eu estou falando, tá? Estou falando de um sonho interno aqui, ó, que você acredita que é impossível. Mas aqui a gente vai falar de um sonho que realmente é impossível, ok? Ela falou o seguinte, que conforme foi passando, né, de novo, passando os meses desta questão com a mãe dela e tal, tudo isso surgindo, em alguns momentos vinha um pensamento assim:
Ai, se eu mandar mensagem de novo para minha mãe explicando dessa forma, dessa vez, será que ela agora ela vai entender? Não, talvez eu possa falar é, desse jeito, porque ela falou o seguinte, que ao mesmo tempo que é surgindo um senso de empoderamento, muitas vezes ela sentia tristeza, nostalgia, ansiedade, saudade. Ela sentia tudo isso. Então, vinha um pensamento, às vezes, que era assim, ó, se eu mudar, na verdade, assim, vinha um pensamento seguinte, se eu explicar de novo, se eu mudar isso, então, se eu voltar um pouquinho atrás, será que eu vou ficar bem com a minha mãe? E aí ela percebeu que isso, na verdade, foi criado lá na infância dela, onde ela pensava, se eu mudar só um pouquinho para agradá-los, finalmente vão me ver e as coisas vão melhorar. Entendeu? É isso que eu falo, que às vezes vocês estão buscando algo em prol do reconhecimento dos outros. E aí você pega e fala assim, eu não estou buscando reconhecimento de ninguém. Não me interessa o que que os outros vão pensar. Balela. Se realmente não importasse, você não estaria fazendo os movimentos que você está fazendo hoje. Você estaria plena, rica, gostosa, saudável, num relacionamento maravilhoso e sei lá o que mais que você ia querer viver. Podia viver numa casinha de sapê no meio da praia, podia viver no campo, podia viver na cidade, podia viver onde você quisesse. Não porque os outros querem, nem porque você quer provar nada para os outros, só simplesmente porque você quer. Então, ela começou a entender o seguinte, que nunca haveria uma recompensa. Nunca. Esse movimento dela de mudar só um pouquinho para ver se o outro me vê, não existe recompensa. Não importa o que você faça. Não importa o que você faça para agradar a sua família, a sua linhagem, seu pai, a sua mãe, não importa. Isso nunca vai fazer com que eles se tornem aquilo que você espera que eles se tornem. Esse é o nosso sonho impossível. Quando a gente cria esse sonho quando a gente é criança, e isso faz com que a gente tenha esse comportamento controlador. Então, muitas vezes fala assim, mulheres são controladoras. Por que que nós mulheres somos controladoras? Porque a nossa capacidade de empatia, que é nos colocar no lugar do outro, né, de ter essa compaixão, esse amor, enfim, foi usado como algo para nos manipular. Então, exigiu-se que nós colocássemos sempre o outro em primeiro lugar. E aí a gente acabou fazendo esse movimento uma vida inteira, sempre se moldando para que esse ambiente fique bom e não cause tanto caos, tanta dificuldade, tanta briga. Então eu vou ficar ou eu vou não sei o que para que mantenha tudo isso aqui controlado. Então eu cresço, viro adulta e eu quero tudo do meu jeito. Por quê? Porque eu preciso controlar este ambiente. Para controlar esse ambiente, eu preciso que seja do meu jeito. Uma adulta, uma mulher adulta sobrevivente de abuso, negligência ou trauma familiar sempre interpreta esse sonho impossível, lá da primeira infância, como estar lutando para ser perfeita, boa o suficiente e amada por todos, para agradar as pessoas e cuidando em uma aposta inconsciente para ser amada de uma forma que nunca foi quando criança. Você até hoje está buscando esse amor que você acha que você não teve. Por isso que você se mantém colocando tudo e todos em primeiro lugar. Por isso que você fala que você não consegue se colocar como prioridade. Por isso que você fala que você está travada. Você está se travando e impedindo seus movimentos de prosperar e ser feliz. Esse sonho impossível é um mecanismo de enfrentamento no qual a criança espera que um dia, quando se tornar boa o suficiente, sua mãe finalmente a reconheça e lhe dê o amor que ela sempre desejou. E o nível mais básico é uma forma de, tipo assim, ó, quando eu for inteligente o suficiente, vamos colocar assim,
Mamãe vai finalmente me ver e me amar pelo que eu realmente sou. Como é que uma pessoa vai te amar pelo que você realmente é se você tá cheio de máscara aqui? Não dá. Só que a gente acredita que a gente não pode ser amada pelo que a gente é. Por isso que a gente tem tanta dificuldade em expor o nosso cara. Aline, eu tenho medo de gravar vídeo, porque você acha que você não vai ser amada por quem você é. Você acha que você precisa ser algo que você não é para ser amado. Você aprendeu isso lá atrás. Voltando aqui à coisa do controle, né? É, esse sonho impossível, né? De quando eu for assim, eu vou ser amada o suficiente, né? Esse sonho impossível dá à criança uma forma poderosa de esperança, que a sustentará em meio à confusão ou dor que ela esteja passando naquele momento. Então, eu estou vivendo o caos aqui. Tá mó complicado aqui. Minha mãe é negligente, tem uma situação de violência, tem um monte de coisa aqui, certo? Esse sonho impossível de que quando eu for tal coisa, minha mãe finalmente vai me ver, me dá esperança nesse ambiente aqui tão caótico, tão difícil. Entende? É uma forma também, é uma forma de fuga da realidade, tá? E aí, de novo, dá a sensação de controle sobre o ambiente, porque alivia o seu medo e protege da verdade dolorosa. Ela é realmente impotente para mudar a dinâmica da sua família. O que a criança mais quer, gente, a gente faz um movimento de muito amor. A criança tem muito amor pela sua família, tá? E ela quer salvar a família. Isso tira a gente do nosso lugar, isso também faz com que a gente se sinta perdida. É uma brilhante estratégia de sobrevivência para atravessar de alguma forma o trauma, como um paraíso seguro. Ele tira o foco da mãe e, em vez disso, põe o foco nela mesma. Aí dá uma sensação de controle e um tempo futuro. Você tá vendo que a gente acabou de falar, que a gente ficou falando assim, né? Ai, quando eu tiver o carro, quando eu, não sei o quê, quando eu vou ser feliz? Você está repetindo a dinâmica que você fazia quando era criança. Quando eu for boa o suficiente, quando eu for mais, quando eu for não sei o que, minha mãe vai me amar. Você fica sempre colocando isso no futuro, entende? É esse sonho impossível. Inconscientemente, a nossa criança acredita, deve haver algo errado comigo. E o meu controle consiste em transformar eu mesma no que a minha mãe quer que eu seja. É uma falsa esperança. Porque não importa o quão boa você seja, isso não mudaria em nada a sua família. O que a sua família está vivendo ou o que a sua família viveu não tem nada a ver com você. Gente, isso é tão, tão doloroso quanto libertador. Você finalmente entender que essas dinâmicas familiares todas, essa raiva que sua mãe sente, essa questão toda que ela tem, não tem nada a ver com a gente. Pode ser extremamente doloroso, porque aí teu mundo cai, porque aí você fala, meu Deus, não sei nem para que que eu vivo mais, para que que eu sirvo, porque foi uma vida inteira tentando consertar a mãe. E ao mesmo tempo é libertador, porque a hora que você escuta isso, você fala assim, então eu não tenho mais essa função, eu não preciso mais ficar salvando ninguém, eu posso ser quem? Eu posso ser eu. E aí você consegue então se libertar disso tudo. Entende? Tá entendendo? Tem um comentário aqui, ó. Baita conteúdo logo em uma segunda de manhã. Fica a reflexão, quem realmente a gente é ou quer ser. Exatamente isso. Obrigada pela sua contribuição nesse comentário. E esse sonho impossível, que é esse sonho que eu falei para vocês na outra live, que eu tinha o sonho de salvar minha mãe, que eu tinha o sonho de salvar meu pai, inclusive, tá? Mas aqui a gente está falando de mãe. Nos mantém numa infância perpétua. Faz com que a gente permaneça pequena, que a gente sentir culpa e vergonha, ser temerosa, ser medrosa e hipervigilante. Então a pessoa fala assim para mim: "Ah, eu tenho insônia". Sabe por que que você tem insônia? Porque você não pode, porque você está em sentinela. Você está o tempo todo vigilante. Você está com medo de que algo aconteça. Aonde, Aline? Lá na sua infância. O ambiente às vezes era meio caótico. O que que você faz? Você não pode dormir,
Porque vai que acontece alguma coisa com a sua mãe, vai que acontece alguma coisa com o seu pai. Só que você era uma criança de 3 anos, não tinha como impedir algo de acontecer com seu pai e com a sua mãe, tá? Acredita na escassez. Aline, o que é essa escassez? A escassez é quando você está vivendo as coisas e você só vê o que falta. Você só vê o que falta. Eu tenho uma casa, mas falta o tapete. Eu tenho um carro, mas ele não tem o vidro automático. Ele tem vidro automático, mas ele não é automático. Ele é automático, mas ele não tem teto panorâmico. Ele tem teto panorâmico, mas ele não é 4x4. Sempre vai faltar algo. O que que falta, Aline? Falta que criatura. Por isso que eu falo para você, você precisa olhar para dentro de você. As suas respostas estão aí dentro. Essa insatisfação que você tem com a vida em si é a sua insatisfação interna. Você viveu lá atrás. Caindo muitas fichas aqui. Realmente um misto de dor e emoção aqui nesse momento. Ó, tô conectada aqui com vocês, tô sentindo. Fazer-se de vítima. Tem gente que chega para mim e fala assim, Aline, eu quero muito fazer esse Reaprendendo a Ser Leve, mas é o seguinte, não dá tempo, porque isso, porque não sei o quê, porque aí meu filho, porque a escola, porque não sei das quantas do futuro, e aí não sei o quê por causa do dinheiro, porque o cartão, porque não sei das quantas, porque e aí não sei das porque aí eu não tenho tempo, porque eu tenho que fazer janta, porque eu tenho... Não tem como ajudar uma vítima. Não dá. Ou você precisa realmente querer sair desse lugar de vítima, ou não tem o que fazer. Eu já falei aqui também, na constelação, se uma pessoa chega na constelação querendo constelar no papel de vítima, a gente nem constela, não tem como. Porque vítimas não querem sair do lugar. Ela quer aliados para a sua não ação. Ela quer que alguém concorde com ela que realmente para ela não dá para ela fazer nada. E mantém no mesmo lugar, tá? Isso, fazer-se de vítima é se manter nessa infância perpétua, tá bom? Porque adultos levantam da cadeira e resolvem. Criança senta e chora, porque não tem o que fazer. Então, quando você está num papel de que você fica aí falando que você quer fazer, mas você não consegue fazer, significa que você ainda está na sua criança, ok? Fique querendo resolver o problema dos outros, gastando sua energia de vida querendo resolver o problema dos outros, quando você reprime os seus reais sentimentos e as suas reais reações. E hoje a gente foi um pouquinho mais longo, mas era necessário mesmo porque a gente estudou 2 capítulos, tá? E aí ela fala assim, ó, só tem uma coisa que lhe trará a satisfação que você está procurando. A verdade no centro do seu ser. E viver a partir desse lugar, de forma com profunda autenticidade. Custe o que custar. Por isso que quando a gente começa a aprendendo a ser leve, logo na introdução eu falo para as meninas o negócio seguinte: vocês estão começando o processo. E vocês não vão parar enquanto não chegar onde vocês querem chegar. Custe o que custar. Não parem o movimento de vocês, não interrompam o movimento de vocês, não boicotem o progresso de vocês. Aqui é só o começo, mas vocês precisam continuar no processo. E vou terminar, como sempre, lendo uma parte aqui, ok? Para a gente acabar. Estou muito feliz em ter vocês aqui hoje. Colocar a dor emocional, colocar essa dor emocional em seu contexto apropriado e verdadeiro. Então, vamos lá. A gente está falando o seguinte, que essa insatisfação que eu tenho aqui no mundo não é uma insatisfação com o mundo, é uma insatisfação que eu tenho aqui dentro de mim com aquilo tudo que eu vivi lá atrás, tá? Então, quando eu coloco essa dor, por exemplo, dessa insatisfação, em seu contexto apropriado e verdadeiro, ou seja, entendo que essa insatisfação vem lá de trás, libera a pessoa para incorporar mais plenamente a sua individualidade com confiança. A criança interior para de se culpar. Esse é o processo, olha,
Esse é o processo de limpar das situações atuais, limpar das situações atuais, a projeção da mãe que abandona e invade, para que você viva mais no agora, não mais vendo sua vida atual através das lentes distorcidas do passado. Esse processo é lento e pode levar anos, mas a cada camada removida, mais do seu eu verdadeiro se torna acessível e a sua vida vai ficando mais sua. A sua criança interior se sente apoiada em ser sua própria garota. E como resultado, você tem certeza de que é uma mulher que pertence a si própria. Ser separada e ser amável não são mais necessidades que competem entre si. Ser separada e ser amável não competem mais entre si, mas eixos fundamentais interligados de uma pessoa. Paradoxalmente, esta singularidade interna faz nascer uma experiência cada vez mais profunda de interconexão com tudo. Aí a gente deixa de ficar perdida, deixa de sentir que está exausta, que está cansada, que está sem vida, que está sem brilho nos olhos, porque você volta para si. O Reaprendendo a Ser Leve nos guia nesse caminho, para você poder entender o que aconteceu com você, o que causou aí, limpar essas dores, para que cada vez mais você possa ser você mesma. Certo, mulheres? Que alegria! Finalizamos então o capítulo 9 e 10. Essa live demorou um pouquinho mais, mas acho que valeu demais. Na próxima aula, então, na próxima aula não, na próxima live, quarta-feira, a gente vai falar sobre responsabilidade. Responsabilidade. Adultos resolvem problemas todos os dias. Se você está fugindo dos problemas, se você não está conseguindo fazer o que você precisa fazer, você está na criança. A Carla, não sei se treino ou se choro. Ó, Carla, ó, senti aqui, viu? Me emocionei com vocês, que é muito profundo tudo isso, né? Obrigada por estarem aqui. Que delícia essa manhã de segunda-feira. Bora começar a semana. Gente, semana que vem já tem carnaval. Vamos, que olha, 2026 começou daquele jeito. Certo? Dúvidas, manda mensagem, vamos conversando aqui, vamos nos falando. Terça-feira que vem, dia 10, inicia o Reaprendendo a Ser Leve. Se você quiser fazer parte da turma 7, comenta aqui ou entra lá no link da bio, que as informações estão lá. Um beijo para vocês. Ótima semana. Muito obrigada. Até a próxima.